Olá, a magia do caos é uma corrente que surgiu no Reino Unido no final da década de 1970. Devido ao espírito da época, desenvolveu-se junto com o movimento punk e a primeira onda proto-industrial, adotando uma abordagem radical que sacudiu o mundo do ocultismo. Os magos do caos não se preocupavam com túnicas, iniciações, graus ou espadas flamejantes. Em vez disso, diziam que qualquer um podia fazer magia. Na verdade, que qualquer traço de pensamento mágico compartilha a essência da magia do caos. Inicialmente, o espírito desse movimento renovador era tornar a magia acessível a todos. Muitos praticantes mágicos começaram a adotar a abordagem "faça você mesmo", que na época estava sendo implementada em outros âmbitos. Isso resultou na ideia de que a magia é algo que qualquer um pode fazer. Então, a abordagem inicial da magia do caos se baseava no seguinte: se os estudos esotéricos são sobre estudar a si mesmo, os melhores resultados devem surgir de utilizar as ferramentas com as quais a pessoa se identifica ou que a intuição considera oportunas. Nesse momento, a magia do caos não tem um caráter religioso nem elitista e tentou transformar a magia de uma arte em uma ciência. Através do método científico de tentativa e erro, buscava descobrir o que faz a magia funcionar e descartar tudo o que não funciona. E isso é muito interessante porque é como antigamente a magia era vista no Oriente, como uma prática experimental onde os resultados não são garantidos. É aqui que entra em jogo o caos, visto como uma força primordial que subjaz a toda a realidade e da qual emergem as estruturas temporais da ordem. É uma fonte criativa a qual se pode acessar através da prática mágica. Nesse contexto, as crenças, ou seja, as formas de ordem humana, são vistas como ferramentas temporárias que os magos podem manipular à vontade, mas vou explicar melhor mais adiante. Por enquanto, isso é suficiente. O mago do caos toma elementos de diferentes fontes para construir um sistema único e pessoal que lhe proporcione resultados. Mas o sistema que ele usou ontem pode ser inútil amanhã. O que importa é o momento presente e os resultados. Além disso, tudo pode ser adaptado e tudo pode ser modificado. É verdade que o conhecimento de diferentes tradições pode ajudar os magos do caos a descobrir o que seria mais útil em determinado momento, dando-lhes mais ferramentas. Mas eles nunca se limitam a um conceito ou escola. Mesmo se encontrarem algo que funcione, continuam explorando fora desse sistema. Trata-se de não estabelecer nenhum dogma. Esse é o espírito da magia do caos: seguir a dinâmica do caos. O mago do caos acredita profundamente em qualquer método que utilize, mas depois deixa de lado essa crença para estar aberto a novas perspectivas. A crença não é o fim, mas um meio para atingir um objetivo. Para dizer de forma mais clara, quando o resultado pode ser codificado instantaneamente, deixa de ser magia do caos? Deixa de ser útil ou se torna inválido? Não, mas já não é magia do caos, mas sim um sistema estabelecido. Por tudo isso, o mago do caos é profundamente eclético. Um dia pode usar a filosofia grega, outro dia fazer macumba, no domingo ir à missa e na terça-feira usar cabala, o que quer que ele sinta genuinamente que funciona. Portanto, é uma prática em que se dá aos deuses, anjos, demônios, gênios, santos, etc., o mesmo nível de importância que, por exemplo, a um personagem fictício de um romance de Lovecraft, a uma figura da cultura popular ou a um personagem de história em quadrinhos. Essas figuras são máscaras que representam as forças ou princípios que o mago vê ou sente nelas e com as quais deseja trabalhar. Portanto, a realidade se torna caótica, se transforma em um campo com múltiplos sistemas de crenças sobrepostos, onde tudo se conecta
ou se relaciona de alguma forma, e onde os extremos, destruição e criação, estão constantemente em movimento. É nessa paisagem mental que se desenvolve a magia do caos. Isso também faz com que a magia do caos seja um caminho individual. Em algumas ocasiões, algumas ideias ou visões gerais podem ser compartilhadas, mas normalmente evita-se qualquer tipo de dogma. Por isso, é impossível definir a magia do caos com uma única fórmula. Os magos do caos se recusam a seguir regras ou ideias fixas. Só vale o que serve para cada momento e para cada um. A única exceção nesse método, se quisermos levar essa lógica ao extremo, seria o cumprimento de determinadas regras, caso o mago veja resultados. No entanto, mais cedo ou mais tarde, ele deve modificá-las ou trocá-las por outras para que continue sendo magia do caos. A magia do caos surgiu numa época em que a cena ocultista era dominada pela Wicca, Telema e os resquícios da Golden Dawn. Essas correntes tinham ideias muito específicas sobre o que é a magia e como praticá-la, e compartilhavam a ideia de que, se os rituais não fossem executados à risca, ou se não se fosse iniciado na respectiva ordem mágica, então a magia não podia funcionar. A magia cerimonial inclui liturgias muito específicas e ritos muito precisos, nos quais não se pode cometer um erro num gesto ou sequer numa palavra, porque não só invalidaria toda a cerimônia, como também a preparação prévia, que pode durar até meses. Além disso, a magia cerimonial encerra antigos conceitos da filosofia oculta clássica sobre como funcionam o universo e as leis invisíveis da natureza, ou seja, como as coisas se relacionam entre si. Isso a limita em alguns aspectos, pois define certas diretrizes sobre como se deve abordar diferentes poderes ou como se deve lidar com diferentes energias. Pelo contrário, na magia do caos, isso não importa. A abordagem é individual e profundamente psicológica. O método mágico que se usa coloca o mago no estado mental desejado, mas não lhe é atribuído nenhum valor para além disso. É a magia dos nihilistas. Um dos poucos conceitos que se repetem nas diversas abordagens da magia do caos é que cada pessoa é diferente, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. O objetivo não é obrigar alguém a fazer a sua magia como os outros fazem, mas sim, através de tentativa e erro, descobrir o que funciona para os seus objetivos e necessidades particulares. Outro conceito muito utilizado é o que chamam de gnose, mas que difere do termo gnóstico original. Com essa palavra, referem-se à capacidade de alterar a consciência à vontade, de entrar num estado mental mágico numa realidade alterada. Outro elemento muito comum, tomado de tradições mágicas clássicas e adaptado, é o uso de servidores, que não são mais do que familiares ou tulpas. Um pensamento inspirado ao qual se dá um nome e se imagina uma forma e até uma personalidade. Essa forma imaginária do servidor pode ser inventada do zero ou também pode ser incorporada num personagem já existente, o que o mago sentir ou achar conveniente. Por isso, na magia do caos, um servidor pode ser uma criatura mitológica, um personagem de anime, um sigilo, o que quer que funcione para o mago. Como tudo na magia do caos, este é um exercício psicológico. Separar uma pequena porção da vontade, intenção e poder mental criativo, dar-lhe independência e direcioná-la para tarefas e pedidos específicos. Agora bem, quando começou este movimento? Quem foram os iniciadores? Quais foram as primeiras ordens? Bem, primeiro, devemos começar com os antecedentes ideológicos. Nesse sentido, a influência mais reconhecida é o trabalho do pintor e mago Austin Osman Spare, uma das principais fontes da teoria e da prática da magia do caos. Spare
Foi brevemente membro da Astrum Argentum de Aleister Crowley, mas depois separou-se para trabalhar de forma independente, promovendo o seu próprio sistema mágico, o Zos-Kia, que era uma fusão de magia sexual, tantra e conceitos filosóficos do taoísmo, especialmente os relacionados ao caos. Este sistema mágico era tão eclético que valeu ser considerado o antecessor direto da magia do caos. Spare estava muito interessado no papel da psicologia na magia prática. Estamos a falar de quando a psicologia estava a começar a ser levada a sério. Lembrem-se que no início do século XX, a psicologia e a parapsicologia estavam intimamente relacionadas, tal como a química com a alquimia ou a astronomia com a astrologia. Então, as obras de Sperry são consideradas leituras fundamentais para os interessados na magia do caos, porque muitas das suas técnicas e pontos de vista seriam incorporados na teoria da magia do caos. Um exemplo é o conceito de gnose, que mencionamos antes, pois foi ele quem o começou a desenvolver. Basicamente, ele usava o estado de gnose para carregar os sigilos que criava. A segunda grande influência da magia do caos foi o próprio Aleister Crowley, que na sua época também demonstrou querer afastar-se da magia cerimonial, considerando que as formas tradicionais eram demasiado elaboradas ou complexas e que deviam ser modernizadas. Daí a sua vasta obra como compositor mágico. Um exemplo claro é como ele enfatizou o poder da vontade nas suas práticas, uma abordagem que seria herdada pela futura magia do caos. O seu princípio de "faze o que tu queres, há de ser tudo da lei" iria ressoar na magia do caos pela sua ênfase na liberdade pessoal. Outra corrente relacionada, até mesmo como influência, é o discordianismo, uma religião moderna, satírica e filosófica ao mesmo tempo, que rende culto a Eris, a deusa grega do caos e da discórdia. O discordianismo e a magia do caos convergem na sua visão do subjetivismo, na irreverência e na flexibilidade em relação às crenças e às práticas. Ou seja, ambas são antidogmáticas, procuram transcender as limitações do pensamento linear e das crenças tradicionais. Por isso, muitas personalidades famosas ligadas ao discordianismo também pertenceram a ordens de magia do caos, como por exemplo Timothy Leary, William Burroughs e Robert Anton Wilson, que foram iniciados nos Illuminates of Thanatos, a primeira e mais célebre ordem de magia do caos. Também gostaria de mencionar como influência a obra de H. P. Lovecraft, especialmente os mitos de Cthulhu, pois forneceu todos os elementos estéticos e imaginativos, chave para compor um sistema de crenças mágicas. Os primeiros magos do caos utilizaram muito o lore detalhado dos mitos de Cthulhu. Agora, os criadores da magia do caos foram Ray Sherwin e Peter Carroll, ambos ocultistas ingleses, praticantes de magia cerimonial que estavam cansados dos sistemas mágicos tradicionais e das ordens estabelecidas, como a Golden Dawn, a OTO e a Astrum Argentum. Carroll e Sherwin conheceram-se nos círculos ocultistas de Londres e, ao constatarem que partilhavam a mesma visão, tornaram-se amigos e começaram a experimentar com a magia de sigilos, baseando-se nos ensinamentos de Austin Osman Spare. Em meados da década de 1970, começaram a publicar uma revista ocultista chamada The New Equinox, uma publicação que contribuiu para o surgimento de toda uma nova geração de ocultistas e ajudou a difundir as ideias que dariam origem à magia do caos. Este novo enfoque da magia foi potenciado pelo contexto cultural da época. A vanguarda artística e intelectual naquele momento era a cena punk e, embora sejam fenômenos distintos, partilharam um ethos que incluía a irreverência, a rejeição ao dogma, o faça você mesmo e a experimentação, o que tornaria a magia do caos um território acessível
para as novas gerações de punks, góticos e proto-industriais daquela época. Finalmente, em 1978, após um período de colaboração, debate e experimentação, decidiram formalizar a sua visão através da criação de uma nova ordem mágica que servisse como uma plataforma organizacional para a magia do caos, o Pacto Mágico dos Illuminates of Thanateros. Ao contrário de outras ordens esotéricas, onde o juramento ou voto pode implicar um conjunto de crenças estáticas ou rígidas, eles promulgaram um pacto que, embora inclua um juramento, é concebido mais como uma forma de aliança mágica. Segundo Carroll, a palavra Illuminates é utilizada pelo costume de chamar assim aqueles que dominaram os segredos da magia, e a palavra Thanateros é uma combinação de Thanatos, o deus grego da morte natural, e Eros, o deus da atração, tanto a inferior, o sexo, como a superior, a transcendência. Simplificando, a palavra Thanateros é uma união de opostos, o princípio da destruição e o princípio da criação, que, como os extremos de um todo, representam tanto o caos como os métodos possíveis para alcançar uma consciência mágica. Os Illuminates of Thanateros foi concebida como uma ordem sem hierarquias e flexível em termos de práticas mágicas. Os magos podiam adotar qualquer paradigma ou crença que considerassem útil naquele momento, algo que denominavam politeísmo psicológico e que lhes permitia trabalhar dentro de múltiplos sistemas mágicos ou religiosos sem aderir permanentemente a nenhum. Inicialmente, a ordem era bastante pequena e a maioria dos membros provinha de círculos ocultistas, intelectuais e artísticos. As reuniões eram informais e focavam-se na experimentação com a gnose, a magia dos sigilos e outros métodos não convencionais. A maioria desses conceitos e práticas iniciais foram partilhados em 2 livros, o Liber Null e o Livro dos Resultados. O Liber Null, escrito por Carroll em 1978, foi o primeiro a detalhar a teoria e a prática da magia do caos, introduzindo a ideia da gnose como estado de consciência alterado para realizar magia, o uso de sigilos e o conceito de que a crença é uma ferramenta que pode ser alterada de acordo com a necessidade do mago. Por sua vez, o Livro dos Resultados, escrito em 1978 por Sherwin, focava-se na magia de sigilos e nas formas como os magos podem influenciar a realidade ao trabalhar com símbolos. Ou seja, Sherwin desenvolve as ideias de Austin Osman Spare e adapta-as à mentalidade pragmática da magia do caos. Durante a década de 1980, a teoria da magia do caos começou a tornar-se mais conhecida e a ordem expandiu-se para outros países. Assim, com o tempo, os Illuminates of Thanateros desenvolveram uma estrutura mais formal, chegando a incluir graus de iniciação, embora sempre mantivesse o seu foco na flexibilidade e na experimentação. Em 1990, a ordem sofreu uma crise interna conhecida como a Guerra dos Gelados. A natureza exata do conflito nunca foi esclarecida, ou melhor, as declarações dos envolvidos não coincidem, mas sabe-se que foi o resultado de conflitos sobre a doutrina da magia do gelo. A magia do gelo é uma forma de magia desenvolvida por Ralph Tegtmeier, também conhecido como Frater U.U.D., um mago alemão, o que se tornou muito influente no movimento do caos. Este sistema centra-se no uso de estados mentais frios e desapegados, em oposição às abordagens mais emotivas ou fervorosas que predominam na maioria dos sistemas mágicos. Tegtmeier usa o conceito de gelo como metáfora para um enfoque disciplinado, muito próximo da apateia do estoicismo, ou seja, um enfoque racional
e mentalmente equilibrado para abordar o trabalho mágico. Tegtmeier desenvolveu esta técnica em reação ao que ele via como excessos emocionais dentro da comunidade da magia do caos. Bem, não me quero alongar muito para não me desviar do tema, mas se quiserem, avisem-me, e noutra altura falamos da magia do gelo, que é extremamente interessante. Mas resumindo, tudo isto causou um grande debate. Por exemplo, como é que se pode carregar um sigilo sem energia emocional? Seja como for, este conflito gerou desentendimentos entre os líderes sobre a direção que a ordem devia tomar. Como resultado, os capítulos da Suíça e da Alemanha separaram-se da ordem. Mais tarde, Sherwin e outros membros-chave também abandonaram o pacto. O único dos líderes que permaneceu na organização foi Carroll, ou pelo menos por algum tempo, porque depois de publicar outro livro, o Liber Caos abandonou a ordem em bons termos. O pacto dos Illuminates of Thanateros ainda existe e continua a atrair praticantes mágicos, embora tenha passado por várias transformações ao longo dos anos, chegando a ter membros muito conhecidos na cultura popular, como William Burroughs, Alan Moore, Timothy Leary, Grant Morrison, Marilyn Manson, Robert Anton Wilson ou Genesis P. Orridge, para nomear alguns dos mais conhecidos que o tornaram público. Precisamente por isso, a magia do caos teve uma influência notável na cultura popular, especialmente nas subculturas alternativas, na criação de expressões artísticas transgressoras em diferentes campos artísticos e na cultura digital. De facto, reza a lenda que os primeiros memes eram secretamente sigilos digitais criados para influenciar o humor coletivo, mas o seu legado mais importante é ter modernizado a magia com um enfoque que enfatizou a liberdade individual, a flexibilidade e a experimentação, como também ajudou a reviver, ou melhor, deu um protagonismo revitalizado ao conceito esotérico de caos. E é sobre isso que eu gostaria de vos falar, porque na maioria dos artigos que existem por aí sobre o tema, fala-se muito pouco do ponto fulcral da magia do caos, que é precisamente o conceito de caos, como força primordial subjacente a toda a realidade. Nesta visão, o caos não é visto simplesmente como desordem ou confusão, mas sim como uma energia criativa e transformadora que está em constante mutação, para lá das limitações da ordem temporal. Ao contrário da conceção habitual do caos como algo negativo ou destrutivo, na magia do caos, ele é entendido como uma fonte de possibilidades infinitas, uma força geradora que permite que surjam novas formas e realidades através da interação de opostos, como a vida e a morte, a ordem e a desordem, ou, como já dissemos, a criação e a destruição. Seja como for, o caos é uma forma de ordem superior incompreensível para os humanos. Portanto, os Illuminates of Thanateros consideram o caos como uma condição natural do universo, uma fonte da qual emergem as formas, como a ordem temporal compreensível, e para a qual, eventualmente, regressam. Nesta teoria, podemos definir o caos como o princípio motor fundamental da mudança e da criação no universo, onde o caos é o permanente e subjacente, e a ordem temporal é uma tentativa humana de compreender a natureza dinâmica da realidade. Então, vamos resumir a teoria do caos da seguinte forma: se o mago aceder ao caos através da gnose, um estado mágico de consciência, pode afetar a realidade, ou seja, a ordem temporal a qual os humanos estão limitados, para atingir objetivos mágicos. Ou seja, para o mago, o caos é um terreno fértil sobre o qual, através do sistema que melhor lhe convier, pode influenciar a realidade.
O uso de sigilos e outras técnicas mágicas baseia-se na ideia de que, ao entrar em estado de gnose, o mago pode quebrar as estruturas mentais limitantes, a ordem temporal, e aceder diretamente à fonte criativa subjacente do caos, conseguindo que os seus desejos se manifestem. Este conceito do caos universal é o que justifica a flexibilidade e o pragmatismo na magia do caos, porque, como consideram que o caos é a realidade última e a ordem é uma construção temporal humana, os magos do caos acreditam que podem adotar e descartar crenças, sistemas e mitologias à vontade. Isso inclui trabalhar com sistemas religiosos ou mágicos tradicionais, ou, simplesmente, inventar novos. Cada um desses sistemas é apenas uma máscara temporal que se sobrepõe ao caos universal. Paradigmas que podem ser utilizados ou descartados de acordo com o contexto. Até a próxima!